nada, absolutamente nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Não, o problema não é a sua mãe que é tóxica. Não, o problema não é o seu marido que faz as coisas devagar. Não, o problema não é a sua funcionária que não entende as coisas que você fala pra ela. O problema tá no seu comportamento perante essas pessoas, porque você dita a forma que os outros te tratam. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo e harmonia que une tudo que vive, aqui nós resgatamos o feminino na sua mais pura expressão. E a gente fala sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida mais leve e abundante. Empreender feminino não é sobre lutar mais, é sobre criar um caminho que seja verdadeiramente nosso, onde o trabalho não esgota, o dinheiro não assusta e o sucesso não custa quem nós somos. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, sucesso e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, meu nome é Lila Inspira, eu sou engenheira, empresária, artista, líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direitos naturais de toda mulher. Eu sou especialista em criar negócios com alma e eu tenho a convicção de que isso tem o poder de curar o planeta. Você pode nos acompanhar neste podcast toda quarta-feira, ao meio-dia, com episódios novos no YouTube e no Spotify. Não se esqueça de seguir, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Inspira fundo, que o episódio de hoje começa agora. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade incômoda e algumas verdades muito duras sobre autoestima, amor e dinheiro que ninguém nunca te contou. Será que você está afastando o amor, o dinheiro e o respeito sem nem perceber? Será que a mulher que você se tornou está te aproximando ou está te afastando da vida que você deseja? Nossa convidada de hoje transformou uma infância caótica e relacionamentos destruidores em um império de autoestima, amor e prosperidade. Ela que é especialista em autoestima, relacionamentos e prosperidade feminina. Criadora do método Vida de Rainha, que já transformou a vida de milhares de mulheres, e da Versalhes Mentoria, que forma terapeutas de relacionamentos. Com uma abordagem única, ela ensina que tudo está dentro e nada está fora, ajudando mulheres a se tornarem sua melhor versão, a se sentirem seguras e femininas nos relacionamentos e a prosperarem sem perderem a sua essência. Águias soberanas, desejem boas-vindas para Larissa Tobes! Que delícia! Obrigada, que prazer estar aqui com você! Que apresentação linda e que propósito desse podcast! Meu Deus do céu, eu vou assistir todos os episódios. Conte comigo. Necessário. É muito necessário. Lindo demais a missão. Parabéns por esse movimento, viu? É um prazer estar aqui. Obrigada, meu amor. É uma alegria imensa te receber aqui. E o nosso movimento tem tudo a ver com o seu. Totalmente. Estamos super conectadas. Desde o momento que a gente se conheceu, né? Exato, a gente falou, Lari. meu Deus, nossa missão é muito parecida. Que legal. É por isso que você está aqui, Águia maravilhosa. Obrigada. Olha só, a gente vai ter conversas muito profundas, inspiradoras. Entraremos em pautas polêmicas. Tá preparada? Tô preparada. Pode trazer polêmica comigo mesmo. A gente não ensaiou nada, ela não sabe o que eu vou perguntar pra ela. Meu Deus. Lari, vamos começar assim. O que ninguém sabe, o que ninguém imagina sobre o seu início, a sua jornada nesse universo dos relacionamentos, da autoestima, da autoconfiança, do feminino, o que ninguém sabe, o que ninguém imagina e que fez toda a diferença para você chegar aqui. Uau, muito bom essa pergunta. Eu acho que o que ninguém imagina é que eu não falo
tão bem quanto eu falava. Hoje em dia eu falo muito bem. Hoje em dia você me olha falando, você pensa, essa mulher tem confiança, essa mulher sabe o que ela tá falando, essa mulher tá num lugar onde ela se achou. Mas no começo, eu tinha uma vergonha de expressar minha opinião, eu tinha uma vergonha de ser quem eu era, eu tinha uma vergonha do meu cabelo, do meu corpo, da minha pele, do meu jeito. Eu me escondia quando eu chegava nos lugares. Então isso era uma coisa muito comum minha. De eu estar nos lugares, vendo onde é que eu posso ficar que seja menos chamativo. Em que ninguém vai ver o meu quadril, que é muito grande. Onde ninguém vai ver minha celulite com essa roupa. Onde ninguém vai ver. Então eu tinha muito medo de não ser perfeita. Porque criada por uma mãe muito difícil, muito rígida, eu tinha muita sensação de que se eu falhasse um pouco, as pessoas elas iriam me rejeitar. Então o medo da rejeição era muito grande. Eu acho que as pessoas que me veem hoje falando da forma que eu falo, inspirando, palestrando, elas não imaginam que eu era muito insegura e tímida. E o meu começo, se você pegar vídeos meus, quando eu comecei, era algo assim... Eu acho vergonhoso, porque a gente sempre vai olhar pra gente, às vezes, com uma ótica negativa. Mas eu olho pro meu começo e penso, gente, a minha comunicação era totalmente diferente. Eu falava pra dentro, eu gaguejava muito, eu não olhava pra câmera direito. Eu ficava sempre pensando, será que vão achar que eu tô muito menina, muito insegura? Porque eu comecei muito jovem, eu tenho 28 anos. Eu vi isso Então. esses dias. A gente já se conhece há algum tempo, mas quando eu vi aqui o roteiro e as suas respostas, eu me deparei com 28 anos. E eu fiquei, meu Deus, eu jurava que você fosse mais velha, não em função da imagem, mas pela postura e a maturidade. Todo mundo fala que fica chocado com a minha idade. Isso é um choque faz muito tempo, porque eu comecei há 5 anos no digital, ensinando as pessoas sobre autoconhecimento. Bem quando meu casamento começou a melhorar muito, eu falei, eu preciso falar sobre isso para as pessoas. E aí, quando eu comecei, eu tinha 22 anos, eu acho 23 anos. E aí, isso era uma coisa muito que me deixava insegura. Porque, elas vão olhar pra mim e vão dizer, mas essa menina, o que ela sabe? Ela é uma menina, ela não é uma mulher. Então, e eu sempre me senti insegura em todos os aspectos da minha família. De que a minha mãe, ela sempre dominava o ambiente. Então, eu não tinha muito o que falar, não tinha como conversar, não tinha como me expressar. Então, esse sentimento, ele vinha em vários lugares. De que as pessoas não vão ter credibilidade em mim. Eu não vou passar credibilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez as pessoas não sabem sobre mim. O meu medo constante de não passar credibilidade, de ser vista como uma menina, das pessoas desconfiarem de mim ou do meu trabalho, não acharem que eu tinha mérito de estar onde eu estava. Sabe? A falta de sentir que eu tinha mérito. Que iam logo tirar o meu tapete. A síndrome da impostora. É. Sim, eu tinha muito isso. De que eu não era tão boa o bastante pra estar ali, que logo iam tirar meu tapete, iam tirar meu tapete. Lari, essa transformação foi um processo… Totalmente. Que levou tempo. Muitos anos. Um pouco a cada dia. Aham. E o que foi fundamental para que essa transformação acontecesse? Autorresponsabilidade, que é uma coisa clichê, que eu acho que muita gente ouve hoje em dia, mas não aplica. Então a gente pode até dizer, eu sei que eu poderia ser mais calma, eu sei que eu poderia ser diferente, eu sei que eu preciso ser mais confiante. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu digo que o outro é o problema. Eu digo que eu não tô conseguindo prosperar mais porque minhas clientes não compram de mim, meu público é pobre. Então eu já ouvi muita gente falando isso. Porque meu público não tem dinheiro. Mas é porque as pessoas não estão prontas para comprar mais caro. Mas é porque as pessoas… Ou porque o meu marido que é muito lerdo. Eu não tô afim de bancar ser mãe de macho. Então existem muitas narrativas que a gente fala sem perceber, que são discos arranhados, que você que você não percebe. E aí você até diz, eu quero melhorar, mas você não quer tanto assim. Porque admitir que você faz parte do problema dói muito. Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi admitir. Então, pra quem não sabe, a minha história começou nesse mundo do autoconhecimento antes mesmo do meu casamento. Começou com a minha mãe, que é terapeuta. E era muito interessante, porque dentro do consultório, ela era uma terapeuta super renomada. Mas fora do consultório, lá em casa, com a família, ela tinha muitos rompentes de raiva. Era uma pessoa muito estressada. E ela criava um ambiente muito tóxico na nossa casa. E aí, o meu desenvolvimento pessoal, ele começou dessa forma, onde ela ficava o tempo todo terapeutizando a gente, dizendo, olha, você tá projetando em mim, essa fala é muito de terapeuta. Você tá jogando pra mim algo que é seu, ou seja, vamos supor, eu digo, mãe, não fala assim comigo.
Você foi grossa. Eu não fui grossa, é você que tá vendo grosseria onde eu tô falando. Você está projetando a sua insegurança em mim. Porque eu não posso trazer um tom mais enfático que você não tolera, porque você que tá insegura. Então, a vida inteira, meus sentimentos foram desvalidados. Porém, ao mesmo tempo, era sempre apresentada esses conceitos de terapia. Minha mãe saía, ela mostrava, olha essa dinâmica que esse casal tá vivendo. Olha, essa pessoa aqui, ela tá fazendo isso. Então, eu já tinha um olhar mais sensível ao autoconhecimento. Mas mesmo assim, o caos era muito grande em casa. Você podia dizer coisas lindas, mas se o caos tá reinando, se o casamento tá destruído dentro de casa e você vê isso acontecendo o tempo todo, se você é sempre desvalidada e criticada, não importa, o autoconhecimento, ele é balela, não serve pra nada. Inclusive, eu tinha raiva de terapeutas, porque eu dizia, elas são tudo falsas, né? Porque elas mostram uma coisa dentro da sala, lá com a paciente, mas em casa é um caos. Então, isso é uma grande mentira. Eu nunca achei que eu ia me tornar terapeuta. Juro pra você. Eu dizia, não, eu queria fazer relações internacionais, queria ser advogado, queria salvar o mundo. Queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas não achava que ia ser terapeuta. E aí, quando eu tava no meu casamento com o André, na verdade, lá no noivado, já, quando a gente foi morar junto, eram muitas brigas. Das mesmas que eu via com a minha mãe na casa. Então, eles brigavam o tempo todo por tudo. E eu lá, com o meu noivo, eu brigava da mesma intensidade, sempre dizer que ele não fazia nada, que ele era incompetente, que ele era devagar, que ele não era homem o bastante. Os mesmos xingamentos que eu via minha mãe fazendo, eu repetia. Mas eu não percebia isso, até eu me dar conta. Eu não percebia, eu achava que eu tava simplesmente… os homens são assim. Então, assim como minha mãe atraiu um banana, os homens são bananas, pronto. Os homens não são competentes, os homens não fazem, os homens não resolvem. E aí, as coisas foram escalando até um ponto que… O André virou pra mim e falou, eu não consigo mais conviver com esse seu jeito. Eu brigava por tudo mesmo, assim. Às vezes a gente tava no mercado, e aí a gente tava na fila do hortifruti. E ele tava demorando muito pra comprar banana. Pra pegar a banana, colocar no cesto, ir no negócio, pesar. Pronto, isso pra mim já era… Porra! Entendeu? Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode. Você pode tudo, aqui a gente pode tudo. Eu falava, porra, não é possível, cara, você é muito lerdo. Pelo amor de Deus, acelera, André, a gente precisa fazer não sei o quê. Então era uma raiva, uma rigidez muito grande. Um incômodo muito grande com os homens. E eu achava que o problema era eles não ajudavam. E aí quando ele me falou isso, Larissa, você muda, se torna mais leve e a gente briga menos, ou eu vou embora. E naquele momento, eu pensei assim, que grandíssimo filho dá, né? Porque ele tá maluco que o problema sou eu. É óbvio que não, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa muito boa, inclusive eu sou, assim, agilizada, vou pra vida, vou atrás dos meus negócios, faço mais que ele. Quando ele pensou A, eu já fiz B. Então essa era a minha sensação, de que eu era muito maravilhosa. Só que o meu amor por ele é muito grande. Então, por mais distorcido que eu demonstrasse, por mais que eu sempre criticasse ele, eu sabia, ele é o amor da minha vida. Eu amo esse homem demais. Ele é o amor da minha vida. E então, isso me machucou muito. Eu entrei na minha defesa e, ao mesmo tempo, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não quero perder ele de jeito nenhum. Então, isso se tornou uma possibilidade. E o medo de perder ele, o medo de me ver sozinha, de achar que, de fato, ele pudesse sair de casa, foi o pontapé pra eu falar, eu preciso olhar pra dentro mesmo. O que é isso de terapia? Aí eu comecei a fazer terapia mais profundamente, comecei a fazer… Aí que começou todo um processo de formação, de olhar pra dentro, de ver as melhores práticas pra salvar o meu casamento, entendeu? E isso foi quando, Lari? Que ano foi esse? Foi mais ou menos ali em 2019, 2018. Assim, quando eu realmente comecei a falar, eu preciso melhorar isso, foi no final de 2019. Nossa. É. E aí foi um processo. Foi. Daí pra frente. Foi um processo. Na verdade, o que aconteceu? Como eu sou muito intensa e eu já tinha muitas práticas de autoconhecimento na manga, porque eu li muitos livros por conta da minha mãe e por conta de tudo que eu vivi, eu falei, bom, eu tenho o conceito, vamos entender. O que significa esse conceito? E aí eu comecei a entrar na terapia sistêmica. Eu conheci a minha mentora da minha vida, maravilhosa, salvou a minha existência. A Cristina Florentino, eu amo falar sobre ela e dar os créditos pra ela. Porque ela salvou a minha vida mesmo. E eu comecei a fazer terapia com ela. E fazer os cursos dela. E ler todos os livros que ela me indicou. E eu tive um intensivo de um ano tão profundo. Eu me transformei num nível, de um jeito. Meu casamento ficou tão leve, tão…
eu me curei de um jeito inexplicável, assim. Eu sei explicar, mas é algo que só Deus explica. E aí, eu falei, bom, isso daqui é algo poderoso. E as minhas amigas começaram a ver. Então, isso era 2019, intensamente. 2020, meus amigos começaram a falar, Lari, tem algo aqui que você tá vivendo que eu quero saber. O que aconteceu para que você hoje seja tão apaixonado, fale só bem dele, antes você só criticava. Hoje em dia você tá mais leve, você tá mais bonita. O que tá acontecendo com você? Você tinha que ser terapeuta. Elas começaram a falar. Você tinha que ser terapeuta. Eu falei, de jeito nenhum. Eu, terapeuta, minha mãe é terapeuta, eu não vou ser terapeuta. E aí, quando eu comecei a de fato pensar que eu queria sair da minha empresa que eu trabalhava numa consultoria. Eu falei, o que eu posso trazer para o mundo que é legal? Porque eu não quero mais trabalhar com isso daqui. Eu odeio fazer isso que eu faço. Eu quero poder fazer algo diferente. Érico Rocha apareceu na minha cara. Como pra todo mundo. E aí, eu falei, talvez eu tenha algo para falar. Talvez eu tenha algo para ensinar. E foi quando eu comecei a falar sobre crenças limitantes nas redes sociais. Eu falava de crenças limitantes antes de falar de relacionamento. Eu falava sobre traumas da infância, sobre criança ferida, sobre questões sistêmicas, que foi o que mudou completamente a minha vida. E eu apliquei no meu relacionamento. Até então, não tinha criado um método para relacionamento. Era mais várias coisas orgânicas que tinham funcionado para mim, que eu queria falar. E aí foi quando eu comecei a falar para as pessoas sobre isso. E aí, elas começaram a me pedir de relacionamento. Então, não fui eu que decidi falar de relacionamento. Foram as pessoas que me seguiam, com, sei lá, tinha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas lá, que começaram a pedir relacionamento. Eu falei, então eu preciso criar uma forma de ensinar essas pessoas o que eu aprendi. Como é que… Aí eu fiz todo o caminho inverso. Aí eu criei uma metodologia, que é o Vida de Rainha. Eu tenho certeza que 99,9% das águias que estão nos assistindo em algum momento se identificam com a sua história, ou pode ser que hoje ainda você esteja se identificando com esse momento ali do passado da Lari. Eu também vivi isso, já fui essa mulher guerreira, muito pra frente, muito independente, muito… Eu venho da construção pesada, não sei se você sabe disso, mas eu sou engenheira, eu trabalhava fazendo barragens, estradas. Então eu era essa mulher que tinha essa postura muito masculina diante da… Eu era esteticamente, assim, imageticamente falando, feminina, mas eu tinha uma postura muito masculina. Eu tinha o feminino ferido e eu não sei se você já vai começar a dizer o que foi, assim, mas eu acredito que tem tudo a ver com esse resgate do feminino, mas você vai explicar pra gente melhor. Totalmente. Pra mim foi total isso, e também vivi essa transformação no meu relacionamento com o Robson, que era exatamente como você contou. Eu sempre estava ali à frente, dizendo ou achando que ele deveria ser mais ativo, deveria ser mais pra frente, deveria ser mais muitas coisas. E tinha algumas virtudes que eu via nele e que me fizeram escolhê-lo como homem da minha vida. Eu não me apaixonei por ele, eu escolhi amá-lo em função dessas virtudes que para mim eram muito importantes. Eu percebia que ele me complementava ao me trazer um equilíbrio, uma calma, uma paciência que eu não tinha. Então é como se eu tivesse olhado e falado assim, eu preciso disso. É como se eu tivesse percebido, olha, tem alguma coisa aqui que é importante pra mim. Totalmente. E que vai me fazer evoluir, crescer. E aí eu escolhi amá-lo. Mas no início, eu, apesar de admirar essas qualidades, eu achava que ele tinha que ser diferente em muitos aspectos. Até que a minha transformação mudou tudo. Foi exatamente, deve ter sido o que aconteceu com vocês. Fala mais sobre isso, Lari. Tem a ver com o resgate do feminino? Tá. Então vamos começar. Então é o seguinte, quando nós falamos de relacionamento, nós estamos totalmente projetando as nossas inseguranças no outro. Projetando nossas dores infantis, projetando aquilo que machucou a nossa alma. Todos nós, absolutamente todas as pessoas estão fazendo isso nos seus relacionamentos. E a maior escola de vida e a maior forma de você achar qual que é a minha dor, olha para os seus relacionamentos. O que você mais reclama? Então, se a gente pegar a mulher que sempre reclama de um homem fraco,
que não faz nada, que é devagar, que não provê, que não protege, que não entende, que não faz. A mulher que tá sempre reclamando dessa falta de força é porque ela vê o pai fraco. Então nós estamos totalmente conectados aqui ao pai, a falta de um pai e uma mãe muito masculina. Então, o que eu vi é exatamente isso. Meu pai era o banana, meu pai era o devagar, meu pai era o coitado, meu pai era o que não prosperava. E minha mãe era a fodona, fortona, que fazia tudo, que era incrível. Que eu tinha muito amor, óbvio, mas que tinha também, via ela com esse medo, com essa rigidez. E aí, o que é o feminino ferido? O feminino ferido é a falta de espaço e segurança para ser feminina. Então eu firo esse menino não tem espaço. Então fecha ele, coloca numa caixa porque não dá. Não dá, o mundo é muito difícil, muito desafiador para eu colocar essa parte delicada, vulnerável, leve, amorosa. Não tem espaço para isso. Eu tenho uma mãe rígida, um pai ausente. Como que eu vou ser feminina? Como eu vou brincar? Muitas mulheres também nem tiveram espaço para brincar. Elas tiveram que cuidar dos próprios irmãos, elas tiveram que cuidar da mãe, elas tiveram que cuidar do pai, elas tiveram que fazer tudo por todos o tempo inteiro. Então, o feminino ferido nada mais é do que isso. Eu não posso. Guarda que isso daqui ninguém vai entender, ninguém vai aceitar isso. As minhas emoções, que o feminino é muitas emoções, elas vão ser invalidadas, elas estão sendo invalidadas. Não há espaço para chorar, não há espaço para ser mulher. Inconstante, altos e baixos, um certo caos organizado, bonito. A mulher é isso. Se não tem um homem que tá ali protegendo aquela filha para ela poder ser tudo isso, ela se fere. Então foi isso que aconteceu comigo, com as minhas milhares de alunos. Imagino que isso foi o que aconteceu com você. Depois você pode trazer, inclusive, a sua história. Seria muito legal saber. E aí, isso foi o que aconteceu. Então, o feminino se fere. E aí, você vai para os relacionamentos com essa grande ferida. Você tá no masculino totalmente. O que você vai atrair? A gente precisa atrair a outra polaridade. Então, a gente sempre atrai a outra polaridade, que é a passividade, feminino. E aí, o homem feminino, ele teve o quê? Uma dinâmica muito parecida. Porque ele teve uma mãe crítica, uma mãe agressiva, uma mãe que não dava espaço para ele ser homem, porque ela não valorizava homem nenhum. Então não existia espaço para aquele homem ser homem. Ele não aprendeu com homem, porque o pai que estava em casa às vezes é tão banana que não tem força nenhuma para ele observar, ou nem tá lá, é ausente, foi embora, não tá aí para a família. Então, que exemplo ele tem de ser homem? Exemplo nenhum. O exemplo que ele tem de ser homem é: homem fica quieto e mulheres comandam tudo. E foi o que meu marido viu. Ele viu uma mãe extremamente agressiva e um pai omisso. Muito, muito omisso. E o que ele precisava? Como que ele aprendeu a receber amor? Através da rigidez da mulher. Uma mulher que ela é muito descompensada, crítica, controladora, mas ela ama. Claro que ama. E foi onde ele se conectou comigo. A mulher super crítica, brava, estressada, mas ela ama. E é o que ele precisava. Ele não dava conta de ir pro mundo sem esse tipo de controle, sem essa mulher puxando as rédeas dele, sem colocando ele numa jaula. E eu não dava conta de ir pro mundo com um homem masculino me dizendo: Viu, confia em mim, deixa que eu te protejo, deixa que eu seguro, você não precisa trabalhar, ou fica tranquila, deixa que eu pago. Que deixa que eu pago? Que você tá louco? Eu me banco, entendeu? Eu sou independente, eu não preciso de homem nenhum. Afinal de contas, eu não pude contar com meu pai. E aí a raiva dos homens. Então você percebe que é uma dinâmica que ela vai se construindo. E tudo começa na infância? Naquilo que você viu de dinâmica? Totalmente. E um padrão que se repete, né? Porque eu vi na minha avó, na minha mãe, essa mesma dinâmica. A minha avó se casou 3 vezes. Ela se divorciou numa época que mulheres não se divorciavam. Uau. Década de 50, não sei exatamente a data. Mas ela se divorciou com 2 filhas, sustentou as 2 filhas. Mulher independente, ia pra vida, essa coisa toda. Criou as 2 filhas. A vida e a história da minha mãe também foi muito semelhante. A minha mãe nem chegou a casar com meu pai. Eles tiveram 3 filhas. Não casaram no cartório, nem na igreja. A minha também não. Olha que interessante. E a minha mãe é essa mulher, sempre foi essa mulher guerreira, que a gente ouviu por muito tempo como elogio. Mulheres guerreiras, independentes. Isso é o que a gente aprendeu que era legal, era bonito, era o certo.
E hoje eu já entendo completamente diferente. E quando eu te vejo falar, eu vejo quanta sintonia existe entre o que a gente faz. Porque o empreender feminino é exatamente, Lari, sobre a gente pensar e criar novas formas de encarar, de enxergar, de trabalhar, de empreender, de fazer, de liderar, que dá espaço não só em casa, mas também na vida do trabalho, dos negócios, na vida empreendedora, pra gente ser feminina. E é completamente possível. E eu acredito, e a gente consegue comprovar isso através das nossas alunas e mentoradas, que neste lugar onde a gente respeita e honra a nossa natureza, usa as nossas virtudes e as nossas forças, a gente chega nos resultados com muito mais fluidez, leveza, com mais facilidade. Totalmente. Inclusive, quando eu tava começando a empreender, é porque é mais do que você enxergar novas possibilidades. Às vezes, a mulher precisa desse lugar rígido. Porque aqui eu vejo valor em mim. Entende? Por eu estar dando conta de muita coisa. E não percebe. Então, uma coisa que eu sempre falo pro André, graças a Deus pela lucidez, o véu tirado dos meus olhos. Porque as pessoas, elas estão dormindo pros próprios problemas. Então, a gente conhece muitas empresárias, por exemplo, que elas vão se orgulhar de chegar ao final do dia tendo cumprido todo o checklist, estão exaustas, fizeram 50 criativos, mas ufa, completei. Fiz tudo certo. Então, existe um certo tipo de valor em eu ser essa mulher. E às vezes ela nem entende, mas por que eu tenho que desacelerar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que o empreender feminino é importante pra mim? Às vezes é um processo de conscientização que ele é mais profundo que é o que você faz também. Que é o seguinte, olha, você tá cansada. Qual que é o reflexo disso na sua vida? Exato. Como é que tá o casamento? Como é que tá o casamento? E os filhos? Como é que você está? A saúde. Exato. E a pessoa tá numa loucura tão grande que ela não acha que é porque o problema é que eu trabalho demais. O problema é que as pessoas não me ajudam o suficiente. O problema é que eu não… E aí ela vai contratar uma pessoa que é incompetente pra poder ficar dizendo que o problema é que a pessoa é incompetente. E não que eu contratei mal, ou que eu não valorizo meu funcionário, ou que eu não coloco ele para fazer um treinamento. O problema é que ele é incompetente. Aí eu fico reforçando essa dinâmica de que todo mundo que eu… Ninguém faz tão bem quanto eu. Recentemente falei com uma empresária sobre isso. Ela me falou, ninguém faz tão bem quanto eu já tentei contratar. Não, isso é uma história que elas contam. Essa história serve a um propósito, estar sempre cansada. E essa narrativa interna de que ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela dá conta. Ela dá conta de tudo. Igual a mãe dava. Igual a mãe dava. Exatamente. Maravilhosa. Lari, e o que você já fez para chegar onde você está hoje? E que a grande maioria das pessoas não teria coragem de jeito nenhum de fazer. Eita! Essa pergunta é interessante, eu não sei. O que as pessoas não teriam… Olha, eu vou dizer uma coisa que… Pra mim, é uma das coisas que impedem as pessoas de ser o que elas nasceram pra ser. Que é totalmente contra-intuitivo. É você se permitir, se dar permissão de brilhar. Eu posso brilhar. Sim. Eu posso incomodar. Sim. Eu posso chegar num ambiente e todo mundo olhar pra minha cara e falar, caramba, olha só como ela é bonita, olha só como ela não sei o quê, será que ela é não sei o quê, será que ela é metida, ela não sei o quê. Então eu me permiti incomodar os outros, incomodar a minha mãe, porque eu tô ganhando muito dinheiro e ela também quer o meu dinheiro agora. Incomodar o pessoal da academia, as mulheres da academia, porque eu tô muito bonita, eu tenho um corpo lindo e os homens vão ficar olhando pra mim, elas não vão gostar. É se permitir incomodar muitas vezes as concorrentes, é se permitir ser, brilhar, fazer. E isso é uma das coisas que as pessoas menos se permitem a fazer. E elas não percebem, como você falou, é contraintuitivo. Quando você fala, a grande maioria vai pensar, nossa, nada a ver. Todo mundo, né? Quer brilhar, todo mundo, uau.
Mas na realidade não. Não, porque quando eu brilho, eu preciso sustentar o meu amor próprio. Ou seja, sim, eu mereço estar aqui. Mas qual que é a narrativa das pessoas? Eu não mereço estar aqui. Eu tô insegura, porque e se eu falar besteira? Mas e se ela não gostar do que eu for falar? Mas e se eu desagradar? Mas e se alguma coisa que alguém ouvir pensar que eu sou metida? Mas e se a pessoa pensar que eu sou não sei o quê? Mas e se meu cabelo tava… Então, as pessoas estão sempre presas nessas vozes internas da criança, do que elas aprenderam, que não permite que elas brilhem. Porque se eu brilho e eu sou boa e as pessoas me validam, então eu vou contra as minhas narrativas mentais, tem algo errado. Então eu sou boa, eu posso prosperar, eu posso ser feliz. Mas a minha família toda não prosperou, mas a minha família toda não é feliz. Mas as mulheres todas da minha família são gordas, elas se veem mal no espelho, elas não gostam, elas reclamam o tempo todo da própria autoestima, elas são traídas. Como que eu vou viver algo bom? Isso é inconsciente. Então, Total. O que eu fiz que me permitiu estar aqui, uma das coisas que talvez as pessoas não saibam é isso. Eu me permito brilhar. Apesar das narrativas dizendo que eu não deveria brilhar. E brilha muito, né? Obrigada. Lari, será que isso tem a ver com o fato de quanto maior o brilho, maior é a sombra que a gente faz do outro lado? Em que aspecto você está querendo dizer? No aspecto de… as pessoas que estão observando todo aquele brilho, toda aquela luz, toda aquela potência, toda aquela força, elas projetarem algo Tem inveja. e terem inveja, criticarem, e essa pessoa ser julgada. Existe já uma expectativa, mesmo que inconsciente, de que se eu brilhar muito e aparecer muito, as pessoas vão me ver, e pode ser que realmente aqui eu tenho esse probleminha. Igual quando você conta do seu início, onde você ficava pensando, ai, mas minha celulite vai aparecer, mas não sei o quê. Então, peraí, deixa eu me esconder um pouquinho pra eu não aparecer e não ser criticada, nem julgada. Mas as pessoas vão sempre criticar você o tempo inteiro. Total. Então, quando você fala sobre… Quando eu falei pra você que se permitir brilhar é você entender que as narrativas mentais, elas não podem se repetir da maneira como elas fazem sempre, é você também bancar a cara de cocô dos outros. Então, e começa pela sua própria mãe, às vezes. E como ela começa pela sua própria irmã, e começa pela sua própria tia. E se permitir brilhar é… ah, você não gostou? Que pena, porque eu gostei muito. É bancar a própria opinião. E quem foi criado um lar muito disfuncional, às vezes nem sabe que opinião tem. Porque a opinião é toda baseada nos outros. Toda baseada no que os outros querem pra mim, veem pra mim, acham pra mim. Então, ao longo da minha jornada, eu precisei muitas vezes ouvir comentários como sua opinião é bizarra. Nossa, que vergonha. Eu lembro até hoje do meu tio. Chegou pra mim, olhou nos meus olhos e falou: seu conteúdo é uma vergonha. É coisa assim, patética. Parece uma adolescentezinha fazendo conteúdo. Eu acho ridículo. Ouvi aquilo. Naquele momento eu não tive resposta pra dar. Tudo bem. Voltei pra casa e pensei: eu nunca vou deixar ninguém ditar a forma como eu vou viver a minha vida por conta das próprias inseguranças. Então eu escolho ver que, com a inteligência emocional, você consegue ver isso. Essa pessoa não fala isso porque eu sou o problema. Ela fala isso porque ela não tem a coragem de fazer. Ela fala isso porque ela projeta em mim as suas inseguranças. Ela fala isso porque ela tá tão ferida que ela precisa sangrar nos outros. E não é sobre mim. É entender que a dor do outro não é sobre você, é sobre ele. E eu não tenho responsabilidade sobre a dor do outro. Isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Eu não tenho responsabilidade sobre a dor do outro. O outro, ele tá machucado, tá ferido, tá gritando, tá descontrolado, tá me criticando. O outro vai ter que lidar com isso. E eu sigo escolhendo a minha vida e minha felicidade. Isso não é fácil de fazer, mas leva a gente muito longe. Todo crítico é um amargurado que não tem coragem de fazer o que a gente faz e despeja na gente as suas próprias frustrações. Totalmente. Lari, você fala da sua mãe e conta de situações e de coisas assim, como se não tivesse nenhum problema se ela ouvisse o que você tá falando. Enfim, eu imagino que vocês já tenham conversado muito sobre isso. E todo mundo tem essa dúvida. Conta mais sobre. Porque nem todo mundo falaria assim tudo que você traz. Eu não falo nem um terço. Ah, entendi. Esse é o ponto que vocês não entendem. Eu não falo nem 5%. O que eu falo é o que eu vejo que é respeitoso.
Por mais difícil que às vezes ela era uma pessoa crítica, ela me criticava. Eu não falo do que ela me criticava, eu não falo o que ela fazia, eu não falo como ela surtava, eu não falo como ela batia, eu não falo. Eu digo que era difícil. E toda pessoa tem o direito da sua própria história. Então, assim, qual que foi a minha história? Tem coisas que eu vivi com o meu pai que se eu contar, vocês vão cair da cadeira, entende? Então, eu não conto, eu falo que foi difícil, eu falo que teve comportamentos abusivos, eu falo… E eu tenho todo o direito de fazer isso, porque essa é a minha história. Ela não gosta, e não gostava no começo, principalmente. Ela achava que eu tava expondo ela. Eu dizia, eu tô compartilhando com as pessoas, e você tem o direito de se sentir assim, que eu tô te expondo. Só que você teve um comportamento que não foi bacana também. E eu digo só 1% daquilo que eu vivi. Então, o que eu digo é para inspirar as pessoas. Não é para te ofender, não é para te machucar. Se você se sente assim, eu sinto muito por isso. Mas essa é a minha profissão. E através da minha história, outras mulheres podem acessar novos caminhos. E a minha mãe, ela tem muita consciência de certas coisas. Então, ela já aprendeu a lidar. Ela se refaz rápido. Então, ela não gostou… Lidou e às vezes ela pula esses stories, digamos assim. Porque realmente eu não conto quase nada. As pessoas acham que é muito, mas é pouco, entende? Sim. É aquilo que eu acho que é necessário para as pessoas se identificarem. Por exemplo, esse final de semana eu tava com 2 amigas minhas maravilhosas. A Amanda e a Mila. A gente tava falando sobre mães. E aí elas estavam dizendo assim, amigas do céu, eu também vivo isso, eu também foi assim pra mim, também foi muito difícil. E a gente pensou, imagina nossa audiência ouvindo isso, como elas iriam se identificar, iam dizer, nossa, não sou só eu que passo por isso. Não é só a minha mãe que é difícil. Então, existe um bem na mensagem. Existe algo maior do que a minha história com a minha mãe. Entende? A verdade, né, Lari? A verdade. É. Porque se a gente coloca vários filtros pra trazer a mensagem… Aquilo não é tão poderoso. Exatamente. Aquilo não tem tanto poder de transformação quanto totalmente trazer a verdade exatamente como foi. Eu, cada dia mais, tenho exercitado essa lente sem filtro ali no Instagram. Eu até me envolvi em algumas pautas polêmicas. Que foi maravilhoso, eu adorei, eu amei. Eu pensei, nossa, por que eu não fiz isso antes? Foi ótimo mesmo. Sim. E totalmente sem filtro, assim, sabe? Porque, de fato, cria conexão, as pessoas percebem… Elas estão sedentas por isso. Exatamente. Alguém tem que falar, alguém vai falar porque elas não têm coragem? Então, quando alguém fala que eu me inspiro, putz, que bom que você falou. Sabe, eu precisava ouvir isso, aí compartilha. E faz de uma forma mais discretinha o que você tá fazendo. Exato. Lari, falando sobre a sua jornada empreendedora, qual foi o maior desafio que você precisou superar? E como você superou esse desafio? Acho que o maior desafio que eu precisei superar era sobre a crise da mulher fortuna. Que era querer fazer tudo e achar que para ter sucesso eu precisava… Teve uma época que eu fiz 3 lives por dia. Nossa. 60, 70 stories por dia. Nossa. Fazia vários posts no perfil. Lançamento a cada 1 mês e meio, 6 semanas mais ou menos, de 3 dias ao vivo. Então, assim, eu entrei num nível de… Eu tenho certeza que eu tive burnout. Mas eu também não romantizo isso, não acho isso nem um pouco legal. Mas eu tenho certeza que aconteceu isso comigo. Eu lembro de estar falando com a minha psicóloga e ela falou assim pra mim, Lari… Acho que você tá com burnout. Você não tá bem? Eu falei, realmente, eu não estou bem. Mas eu achava que pra ter sucesso, eu precisava fazer tudo. E quando eu fazia, que foi aquilo que a gente falou, eu me sentia bem. Me sentia vista. Quando me elogiavam, você é maravilhosa. E quando vendia. E quando eu achava que que tava rica, com muito dinheiro, sabe? Então, assim, isso me trazia Se eu parar, já era. Porque o André não vai fazer. Ele não vai ter o dinheiro, ele não vai dar as caras, ele não vai resolver. Se eu parar, ninguém vai saber fazer stories como eu faço. Se eu parar, Então eu tinha várias narrativas de que eu precisava fazer tudo sozinha. Não dava pra contar com os outros, nem com o meu próprio marido na época. E eu tava sempre muito cansada a ponto de explodir. Igual a minha mãe. E via muito isso, caramba, olha só as coincidências. E eu comecei a me questionar, será que existe jeitos diferentes pra viver isso? Igual na minha jornada com a maternidade. Todo mundo cansado, odeia ser mãe, é muito difícil, é muito custoso. Meu Deus do céu, é muito desgastante. Eu sempre me perguntei, será que existe uma outra realidade? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Será que existe uma nova forma, uma nova realidade pra se viver aquilo?
Ou só porque todo mundo tá vivendo, eu crio uma certeza de que é isso e ponto. Então, eu pensei, deve ter uma forma diferente. E a partir do momento que eu fui curando o meu feminino e foi me permitindo acessar emoções guardadas, tirar a capa, eu falo para as minhas alunas que elas têm que pegar a armadura e deixar na porta da casa. E experimentar, entrar no seu lar de forma leve, como uma esposa doce. Tenta. Eu não consigo deixar no trabalho. Então tudo bem, né? Tá difícil ainda. Vamos fazer um teste? Veja como é para você deixar na porta de casa a sua armadura. E entrar sendo só a esposa do seu marido. Só a mulher que está aberta e disponível para receber carinho. Cuidado. Um olhar. Se permitir realmente que ele te olhe. Mas a gente foge dos olhares. Foge das conversas difíceis. Foge do aconchego, foge do carinho. Às vezes nem a gente comunica que tá cansada. Então eu comecei a me comunicar, amor, eu tô muito cansada. E através de todos os meus estudos sobre a neurociência por trás dos homens, eu vi que eles precisam de ações da nossa parte, ou seja, pedidos. Amor, eu tô me sentindo muito cansada, eu não sei como resolver. E eu comecei a pedir ajuda. Como é que eu resolvo isso? Ele, então a gente precisa contratar tal pessoa? Então a gente precisa, porque eu tô muito cansada. E aí a gente começou a mudar o funcionamento da empresa. Qual é a forma que eu posso empreender mais leve? Eu não chamava dessa forma feminina, mas tem tudo a ver. Empreender de forma feminina. E aí comecei a olhar e falei, olha, uma forma, um jeito que eu tenho certeza que a nossa empresa vai mudar é se o André for o CEO. Eu era CEO da minha empresa. E eu falei, então eu vou colocar você como CEO da nossa empresa. Você quer isso? Ele falou, eu quero. Eu sempre quis esse lugar de liderança, mas eu nunca senti que me deram espaço. Ele nunca tinha se dado espaço. Ele nunca tinha se permitido. Falei, bom, então vai, eu confio em você. E aí, a partir do momento que ele entrou nessa liderança e a gente começou a estruturar o nosso time para que a vida da empresa não fosse só sobre a Larissa, mas sim sobre um time em conjunto para espalhar a mensagem, eu comecei a me conectar com pessoas que estavam dispostas a fazer isso por mim. Antes eu não tinha, era tudo incompetente. Comecei a me abrir para receber funcionárias que queriam me surpreender, me ajudar, tirar o peso de mim. Então, eu comecei a várias mulheres maravilhosas se juntarem a mim. Hoje eu tenho uma equipe surreal de maravilhosa que elas tiram o peso, a carga, para que eu possa brilhar no que eu sei fazer. Então, isso foi uma permissão. Eu me permiti viver uma nova vida, uma vida onde eu não precisava. Isso influencia em tudo. Você vê, porque eu me via sentada em casa 3 da tarde com tempo livre para ser mãe. E aquilo era estranho. Como assim? Sua mãe não tinha tempo para ser mãe. Às vezes você nem vê isso, você nem percebe o quanto essas narrativas estão assim. Mas mulher tá sempre fazendo 1 milhão de coisas. Mas a gente não tem tempo para relaxar. Mas como assim? Isso é estranho. Eu tinha uma funcionária que estava lá fazendo a minha comida. E eu ficava pensando, mas ela tá me vendo sentada aqui. Será que ela acha que eu não trabalho? Será que ela acha que eu tô à toa? E aí eu tô aqui com meu filho, assim, vivendo isso. Eu consigo ser uma mãe leve, caramba. Então é toda uma mudança de paradigma. É possível viver uma vida leve. Você tem que querer, sabe? Exato, tem que se permitir. O que você estava falando um pouco antes sobre as mulheres acharem um pouco estranho o fato da gente falar, por exemplo, você deve descansar. Você deveria estar fazendo isso de uma maneira que respeita a sua natureza. Um outro padrão. Elas acham estranho. É como se soasse… você é frágil, ou você deveria demonstrar aqui uma fragilidade, ou você deveria ficar um pouco à toa. Não é isso. Não é isso. Mas causa esse estranhamento de fato. Como você disse, é preciso até um trabalho de conscientização. Por isso essas conversas são tão importantes. Porque você se permitiu lidar com o seu trabalho, com o seu negócio, de uma outra forma. Sim. É como se você tivesse construído agora uma narrativa e um novo padrão dizendo, olha, não só é possível, mas é melhor se eu vier para esse outro lugar. Totalmente. Se eu fizer dessa outra forma. Totalmente. É melhor em todos os sentidos. Eu tenho certeza que no seu negócio foi melhor, o seu casamento melhorou, seu relacionamento com o seu filho melhorou. Totalmente. Tudo melhorou. E eu sempre falo que ser uma mulher feminina é você ser uma boa mãe para você mesma.
Então, assim, quando você tá olhando pro seu feminino, você sempre tem que ter essa ideia em mente. Eu trataria meu filho assim? Levaria ele à exaustão? Eu deixaria ele sempre cansado e com críticas junto? Porque nunca nada tá bom? Porque você devia ter feito mais? Porque você não cumpriu aquele último check da lista? Que Porque você não terrível, fez né? tantos criativos? Porque você não… Uma mãe que tá ali o tempo todo controlando e vendo e checando e com palavras duras e agressivas, é esse tipo de mãe que você seria pro seu filho? Se é, eu tenho certeza que você não gosta de ser. Então, como é que você olharia pra você mesmo se você se amasse? Como é que você cuidaria de você se você se amasse? Tá, eu não me amo, mas como seria? Vamos ensaiar se amar? E foi assim que eu comecei, ensaiando me amar. Se eu me amasse, como é que eu faria? Olha essas perguntas, Águia. Já anotou aí, né? Já anotou. Tá na academia, não sei onde você tá, mas escreve no bloco de notas. Esse exercício, ele é transformador. Totalmente. Lari, o que a maioria das mulheres ainda não entendeu sobre o feminino? E que faria toda a diferença na vida delas hoje, se elas entendessem? Se elas entendessem que ser feminina não é você ficar bonitinha, arrumada. Eu acho que isso é uma das coisas que mais falam-se hoje em dia. Uma boa esposa, uma mulher que ela é feminina, ela é bem calminha, ela fala baixinho, ela põe uma roupa toda florida, Assim, muito leve, esvoaçante. ela usa o cabelo muito… Então, assim, isso é muito bonito e muito gostoso também. Faz parte se você se identificar com isso ao longo do caminho. Mas isso é o de menos. Você tá novamente rígida quando você pensa que ser feminina é você mudar coisas estéticas. Isso é rigidez. Porque eu quero ser perfeita. Tá, então agora ser feminina é isso? Deixa eu me encaixar nessa nova narrativa. E aí eu também tô rígida. Porque eu quero ser algo que eu não sou. Quero ser o que as pessoas dizem que é certo agora. Então deixa eu me adequar. Ser feminina é se perguntar genuinamente o que eu preciso receber de mim, que eu projeto nos outros, que eu tô sempre pedindo de outras pessoas. O que é que eu preciso me servir, me dar, para que então o mundo me dê? Porque é tudo um reflexo. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se eu não tô recebendo, às vezes, toda a valorização que que eu gostaria do meu marido, que ele me desse, que ele fosse, será que eu me dou essa valorização? Mas de verdade, o que significa essa valorização? É quando você tiver falado algo que você… Na última palestra que eu dei para Bel, imediatamente depois que eu saí da palestra, eu pensei: será que eu consegui passar a mensagem certa? Será que elas entenderam? Mesmo com todos os elogios, sempre me vêm essas dúvidas. Será que eu fui? Será que eu dei o meu melhor? Essa é a minha mãe rígida. Nós temos vozes internas. A voz da mãe, ela fica aqui sempre constante na nossa mente. Então, será que eu fiz? Será que eu podia? Será que… E a voz da mãe nutridora, que precisa existir junto, é aquela que acolhe as dores, ela vem logo em seguida. Você deu o seu melhor, você fez o que tinha que ser feito, foi a mensagem que Deus queria naquele momento. Então é o acolhimento de uma mãe nutridora que a gente precisa se educar. É a psicoeducação da nossa criança, assim que a gente chama. É você se educar a ser essa versão que se cuida emocionalmente. Que é capaz, depois de uma briga… Também recentemente eu tive uma discussão super importante com a minha mãe sobre a forma como ela estava lidando com o Arik. E eu precisei olhar nos olhos dela e falar: eu sinto muito que você se sinta assim. Ela chorava muito. Sinto muito que você se sinta assim. Minha intenção não é te criticar, minha intenção não é te diminuir. Eu tô colocando um ponto importante pra mim. Então eu valido a minha dor, eu valido o meu sentimento, mas continuo validando dela. Respeito, olho no olho. Então, apesar da dor do outro, apesar do que o outro quer fazer de chantagem, apesar eu consigo me dar o que às vezes eu faço com outras pessoas, mas eu faço. Então, acho que o feminino em si é que tem muito a ver com a mãe. Então, como é que eu posso ser essa nutrição que faltou pra mim? Essa falta de vínculo com a minha própria mãe. De amor, carinho, aceitação, cuidado, olhar, leveza. Como é que eu posso ser pra mim isso? Maravilhosa. Lari, qual foi a maior mentira que já te contaram sobre sucesso? E que você só descobriu que era mentira depois que você chegou lá? Sobre dinheiro, sobre sucesso? Dinheiro, sucesso… Olha, uma das coisas que eu sempre ouvi era que o dinheiro resolvia muito. Resolvia a sua vida quando você chegava lá. Que quando você ficasse rica, você iria instantaneamente se sentir muito feliz.
Então eu tinha a sensação de que quando eu atingisse um número X de faturamento, quando eu atingisse a minha empresa tivesse tantos funcionários, quando eu tivesse tantas palestras, quando eu estivesse fazendo, eu ia me sentir completa. Mas essa completude, ela não vem do dinheiro, das coisas materiais. É algo tão, às vezes, a gente ouve, mas não entende. Só quando você vive, você entende que é muito gostoso. Ajuda a vida a ficar melhor, ficar mais feliz. Porém, se você não tá bem dentro, se você não tem uma conexão profunda com Deus, a vida não tem sentido. Perde-se o sentido, porque não é sobre a linha de chegada. É sobre o caminho, é sobre a jornada, sobre o seu propósito, sobre o que Deus tem pra você. E é um buraco sem fundo, se a gente não tem porque daí Deus eu dentro. faturei 10 milhões esse ano, mas eu quero 20, e 30, e 50, e 100. A régua, ela muda de lugar, Sempre. né? Aí quando você chega no 10, você fala assim, não, mas fulano faz 50, 20, o fulano faz 200, o ciclano faz 500 milhões. Não, peraí, que tá ruim, né? Sim. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, por isso que eu entendo que a minha satisfação pessoal, ela não vai vir dos números, ela não vai vir do sucesso dos seguidores, ela vem de Deus. Então, Deus traz pra mim todos os dias um carinho e um cuidado de que, filha, eu vejo você. Porque eu não tive um pai, né? Mas eu sempre tive um pai. Uhum. E isso mudou muito a minha vida quando eu entendi que eu sempre tive um pai. Só que eu não tava vendo ele. Ele estava cuidando de mim, ele cuidou de mim. Então, às vezes, muitas dessas mulheres que estão nos ouvindo, elas passaram por coisas difíceis. Mas Deus sempre esteve ali, cuidando, vendo, direcionando, tirando as pessoas erradas do caminho. Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa que mudou a minha vida. Totalmente, além de tudo que eu aprendi se você não tá em unidade com Deus, as coisas perdem o sentido. Perfeito. Se você tivesse que reconstruir a sua vida do zero amanhã, sem dinheiro, sem contatos, apenas com o que você sabe hoje, qual seria o seu primeiro passo? Criar um Instagram. Você sabe que as empresárias que por aqui passam, elas quase sempre, quase todas, falam a mesma coisa. Isso. Se não é Instagram, é YouTube. Criar meu Instagram, óbvio. No mesmo momento que eu falisse, eu iria criar meu Instagram e ia começar a fazer exatamente tudo que eu fiz pra chegar até aqui. Postar conteúdo de valor, mostrar criar o meu método. Se eu perdesse o meu método, eu criaria um novo método. Uma nova forma de olhar para o meu cliente. Eu me reinventaria. Eu não tenho medo do fracasso. O André às vezes fala isso. Mas se a gente perdesse tudo, não tenho medo. Eu também não. Eu sei que eu daria um jeito, né? Exato, porque quem construiu é a mesma pessoa que reconstrói. Exato. E se eu precisei falir, foi por um motivo. E tinha tem uma lição. aprendizado. Tinha uma lição. Pra sair daí maior e melhor. Sim, tudo pra mim tem uma lição, tudo. Até mesmo, por exemplo, eu tô passando por uma questão bem profunda, que eu descobri que eu tenho lipedema. Que é uma doença vascular, né? Uma doença inflamatória da gordura do corpo, que ela tem muita dificuldade de sair. Ela é uma gordura muito resistente. E a minha mãe tem, a minha avó tem, e é uma doença hereditária. E essa doença totalmente conectada a abusos na família. Então, onde que a gente acumula gordura, muitas vezes é onde está questões emocionais para olhar. Dito feito, eu também tenho aqui e sofri um abuso quando eu era criança, e isso tem as marcas no meu corpo. E eu sempre, para tudo que acontece na minha vida que eu descubro, eu penso, puxa, tem alguma questão aí para eu olhar, algo que eu possa pegar e ver. Um limão azedo em uma limonada, né? Transformar o incrível no terrível. É quando você vê o incrível até mesmo nas coisas difíceis. Então eu comecei a olhar para isso, como eu olho para tudo na minha vida, por que será que Deus me deu esse problema? O que é que eu preciso olhar aqui? E eu vejo que tem tudo a ver com a minha missão. Assim como eu precisei ter um casamento à beira do divórcio, assim como eu precisei ter uma autoestima de lixo, menos lixo, assim, uma autoestima terrível para eu poder aprender a ter autoestima. Assim como eu não tinha dinheiro, eu era pobre e devia no banco. Assim como eu tinha um corpo que eu não amava. Então é para mostrar, mais uma vez, que quando você decide ser a sua melhor versão, não importa a área, você consegue. Totalmente. Quando eu comecei meu empreender, larguei a carreira, larguei tudo. Eu tinha um cargo de superintendência de obras, estava a um passo da diretoria da empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa muito grande. Eu larguei, todo mundo achando que eu estava louca de ter largado aquela carreira. Mas eu tinha certeza que, independente
do caminho que eu fosse trilhar, do que eu escolhesse fazer, eu ia fazer dar certo. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Sim. Porque eu sabia que o valor estava aqui dentro. Sim. E não era a empresa que me pagava um salário que tinha o valor e estava ali me dando um preço. Não, o valor está em mim. Totalmente. Maravilhosa. Lari, aproveitando que a gente falou sobre autoestima agora, e a gente já falou também sobre dinheiro, qual é a verdade dura sobre autoestima, amor, dinheiro, que ninguém nunca deve ter contado para quem está nos ouvindo ou assistindo agora? Eu acho que uma primeira verdade, muito verdade, sobre o dinheiro, a prosperidade, a autoestima, relacionamento é que olhe para a sua vida. Se ela tá um caos, ela é totalmente reflexo das suas crenças e bloqueios internos. Se você tá escasso, se o dinheiro tá faltando no banco, bloqueios internos. Se a sua autoestima dá menos zero, você se compara com todas as mulheres, bloqueios e travas internos. Se o seu relacionamento tá prestes a acabar, ou muito frio, muito distante, bloqueios e travas internos. Tudo que você está vivendo aqui dentro está emanando uma frequência. E a frequência que você emana atrai pessoas, situações e questões para reforçar aquilo que você acredita sobre você. Então, quando acreditava que eu era uma pessoa que não era digna de amor, eu só atraía homens que me reforçavam. Você não é digna de amor. Quando eu achava que o dinheiro era algo difícil, que o dinheiro, ele precisava se trabalhar igual uma louca para conseguir, é só trabalhando igual uma louca que eu conseguia. Quando eu achava que os homens eram todos infiéis, devagares, lerdos e imprestáveis, eles só me reforçavam isso. Agora, quando eu entendi que isso era um padrão sistêmico emocional, que não começou comigo, mas que com todas as mulheres do meu sistema, rompi esse bloqueio, esse padrão, criei esse amor próprio e emanei uma frequência diferente, pronto, as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu não precisei ficar totalmente perfeita, não. Não é que você precisa… Às vezes as pessoas acham assim, então eu preciso ficar perfeita pro dinheiro vir. Não, gente, eu não sou perfeita, não. Eu tenho um monte de questões que eu lido sempre. Mas eu já vibro diferente. Por isso, situações diferentes acontecem na minha vida. E quanto mais amor próprio eu consigo, mais longe eu chego. Mais meu casamento melhora. Mais minha vida financeira, meu dinheiro no banco aumenta. Total. Entende? O dinheiro segue o valor. É. Se a gente percebe valor na gente e a gente transborda isso, e as pessoas percebem, porque não tem como não perceber, o dinheiro acontece. Totalmente. E você nem precisa estar perfeita pra nada disso acontecer, não. Tipo, eu tô aqui cheia de questões também. Muitas vezes eu penso, tenho minhas inseguranças, minhas dúvidas, minhas questões que eu tô sempre lidando. Mas eu já estou infinitamente melhor do que eu quando comecei. Então a minha vida já melhora infinitamente mais. Com certeza. E mesmo que melhore 1%. Já é muito. Já é 1% melhor. E amanhã mais um, e depois mais um. Nada bate o processo. Exato. Nada bate o processo. Perfeito. Lari, o que mais te custou para chegar onde você está e que ninguém vê? Ai… O que mais me custou para chegar até aqui que ninguém vê? Não sei, acho que as minhas batalhas internas, né? O que todo dia eu passo lá na minha casa e ninguém sabe. Ninguém sabe as minhas inseguranças, até porque eu não fico contando, né? Eu acho que não colabora com aquilo que eu quero ensinar. Mas muitas vezes eu tô lá em casa pensando, poxa, será que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer esse ano? Mesmo que eu tenha um time lindo, incrível, eu tenho minhas dúvidas. Será que eu vou ser a pessoa que vai fazer tantos milhões esse ano? Eu sempre tenho esses questionamentos. Eu sou essa pessoa? Eu consigo fazer isso? Eu vou dar conta? Eu tenho essas vozes. Essas vozes, elas existem. Elas nunca deixaram de existir. Mas eu tenho uma outra que fala mais alto. E muitas vezes ela… Não, você consegue. Eu tô aqui com você. Eu já vi você conseguir. Eu estive com você em todos os momentos. Eu tenho uma família, uma rede de apoio. Eu não tô sozinha no mundo. Meu marido é meu maior incentivador. É meu maior fã. Ele me abraça, ele me apoia. Ele me suporta em todos os momentos que… Cara, eu não tenho nem palavra. Meu marido, ele é sensacional pra mim. Então, assim, acho que isso é uma das coisas que as pessoas não veem. Elas acham também que a Lari é só a Lari. E que ela tá aqui porque ela é muito incrível. Mas se não fosse o meu marido, se não fosse as pessoas que me ajudaram no caminho, se não fossem os meus mentores, não existiria a Lari. Então não é sobre, ela é muito foda, ela conseguiu se reinventar inteira. Eu fiz muita coisa. Mas se não fosse as pessoas que me ajudaram, se não fosse tudo que eles fizeram por mim, não existiria a Larissa.
Entende? Maravilhosa, Então, acho que totalmente. isso é algo que as pessoas não veem. Os bastidores de quem tá lá te apoiando quando você não tá bem. Nossa, totalmente. O meu Não é? marido também, se a gente for começar a falar de marido, Aí a gente chora, vai né? ficar só falando de marido aqui. Cadê o meu? O meu acho que foi buscar minha mãe no aeroporto, porque minha mãe tá vindo pra gravar também. Ai, que E delícia. olha que gracinha. Ele leva meu… Ixi, eu não posso começar a falar, senão só vou falar dele. Mas não é? Mas é uma benção. Quando a gente aprende a valorizar os nossos maridos… E é o olhar impressionante. E a nossa história, ela é muito interessante nesse contexto aqui, porque se a gente rebobinar a fita, a gente vai lembrar de uma época aí onde a gente Aham. criticava eles. Totalmente. Mas isso é fruto da ferida interna. Eu não posso amá-lo. Eu não posso ver coisas boas nele. Porque isso não é seguro. Não é seguro amar ele, ser tão louca por ele e precisar dele. Porque eu precisei do meu pai, ele não estava lá. Então, como é que eu vou precisar de outro homem? Porque eles não são confiáveis. Então, quando você se permite confiar e amá-los, é uma decisão, é um desafio. É uma decisão. É. Total. Você tem que reconhecer e aceitar e escolher uma nova você Nova forma. também. Aham. Uma nova você, um novo modelo mental, uma nova… E é um processo. Era o que a Diário. gente estava falando. Não é da noite pro dia, tudo muda e infinitamente melhor. É um processo. Sim. Até hoje, nós temos, eu também tenho. Eu falo com as minhas alunas, não pense que eu sou a rainha da leveza e da abundância. Eu não sou a rainha da leveza e da abundância, que não tem mais nada pra resolver sobre leveza e abundância na minha vida. É claro que eu tenho. É Com infinito até onde a gente pode expandir e evoluir em termos de Sim. virtudes. Não Inclusive, tem as fim. pessoas que falam sobre o que elas falam, eu sempre tenho essa teoria de que as pessoas que falam sobre o que falam são as que mais precisam daquilo. Exato. É. E certamente em algum momento foram as que mais precisaram. Aham. Quando eu escolhi leveza e abundância, o empreender feminino, é porque eu precisava disso. Totalmente. Porque o padrão da minha ancestralidade era o trabalho duro e a escassez, era o oposto. E Aham. o meu padrão também foi esse, e ainda tem resquícios aqui. Não, e o é nosso claro que trabalho tem. nos permite reforçar a mensagem que a gente precisa. Então, sempre que eu saio de uma live, como por exemplo aqui com você, tudo que eu tô falando pra você é um reforço. Lembra disso, Larissa, lembra disso, Larissa, lembra disso. Então eu saio mais forte. Então é um reforço pra gente também de que, ó, esse é o caminho que a gente escolheu. Esse é o caminho que a gente escolheu. Porque se eu paro o meu processo, se eu me deixo sabotar, eu volto pra frequência. Todo Perfeito. mundo volta pra frequência. É rápido. É. Lari, você falou sobre os maridos aqui e tal, o seu marido. Agora, quem tá do outro lado, que não tem esse marido, às vezes é mãe solo, ou tá sozinha, não tem essa rede de apoio, não tem esse marido. Como a gente pode contribuir com essa mulher? Por onde ela pode começar a viver essa vida mais leve na maternidade, no empreender, em casa, sem ter essa pessoa do lado? Então, o que eu diria pra uma mulher que é mãe solo é pra ela parar com as narrativas de que ela é mãe solo. Porque isso é duro de ouvir. A gente gosta de dizer que eu tô aqui ferrada na vida, ninguém tá nem aí pra mim. E não é verdade. Às vezes, se você abrir seus olhos, você vai ver que até o porteiro tá aí pra você. Até o porteiro te dá um carinho de manhã. Ele diz, tudo bem, senhora, não sei o quê. Como é que você foi? Como é que tá sua filha? Tá bem. Às vezes, a sua amiga tenta chegar até você, você não permite. Ela quer saber como foi seu dia. Você nem conta do seu dia. Você nem se permite ser cuidada. Às vezes, a tua mãe tá lá querendo conversar com você. Você tá muito ocupada pra sua mãe. Então, também tem os padrões mentais que as pessoas que estão sozinhas se colocam. Exemplo, a minha sogra, ela sempre fala, reforça muito. Os homens não prestam. Eu não tenho paciência pra homem. Então ela se separou, não conseguiu casar nunca mais. Nunca mais ela casou, porque ela fala que homem dá trabalho. E todo homem que ela encontra dá trabalho. Então ela quer reforçar isso, que homem dá trabalho. Ela vai ficar solteira provavelmente até ela morrer. E ela não vai ter nenhum companheiro. Então para que você tenha rede de apoio, você precisa estar aberta à rede de apoio. Então eu só queria trazer isso primeiro. Você precisa estar aberta e querendo receber carinho e amor dos outros, sem reforçar aquela narrativa de que ninguém tá nem aí pra mim. E que a minha vida é só sofrimento. E eu não dou conta, e eu tô muito cansada, sobrecarregada. Dito isso, uma segunda coisa é ela se afiliar a pessoas que podem trazer um apoio para ela também. Então, quando eu me abro para isso, eu me acesso a comunidades que me trazem esse apoio. Não, eu quero receber, eu quero estar com pessoas que me tragam apoio emocional. Então, que não seja um homem, que seja a minha comunidade de águias, que seja as mulheres que estão ali comigo.
que no caso é a sua comunidade. Como que eu posso… Porque tem mulher que entra nos cursos que tem suporte, em mentorias que tem grupo e não fala nada. E não cria amizade. É verdade. E não se permite. Então eu era essa pessoa, eu não me permitia ser vulnerável, eu tinha vergonha se eu falar algo e ninguém ouvir, ninguém gostar, e se me julgarem, e se eu me vulnerabilizar e usarem contra mim. Então, padrões. Quando eu me abri, eu fiz amigas maravilhosas, recentemente, inclusive. Então você precisa se abrir para isso. Você precisa estar em lugares com pessoas que estão querem estar na mesma frequência que você deseja estar, como, por exemplo, a sua comunidade. E você precisa estar ali, disponível para receber, disponível para um amor, para um homem cuidar de você. Você cuidando de você mesmo, se dando todo o carinho. Teve uma mulher que a gente, no Mastermind que a gente participava, que ela fez uma pergunta referente a isso. Ela até falou, mas eu sou mãe solo, meu ex-marido às vezes ele fica com o meu filho, mas eu não tenho vida social. Eu só trabalho. Eu falei, entendi. Então, você só quer trabalhar. É uma escolha, a sua vida é o reflexo das suas escolhas. Então, você só quer trabalhar. Quando você está na sua casa, você não consegue pegar um vinho, ligar sua banheira e ver um filme. Não consigo, minha mente não desliga. E não consigo é igual a não quero. Então, eu não quero tanto assim. Existe ainda algo que me prende aqui. O que é que me prende aqui? O que é que eu estou reforçando de narrativa para mim? Então eu preciso decidir, que é aquele volta para aquele negócio, eu preciso decidir acessar essa realidade. O que é que as pessoas que vivem com maridos presentes, elas sabem que eu não sei? O que é que as pessoas que têm amigas maravilhosas, elas sabem que eu não sei? Então é se abrir para o novo. Verdade. Eu lembro de quando eu tava na minha fase mãe solo, que eu falava, né? Eu sou mãe solo. Hoje eu falo fui mãe solo, né? Sim. Mas eu fui mãe solo. Eu engravidei aos 19, minha filha nasceu, eu tinha 20 anos. Eu não namorava com o pai dela, enfim, não tinha um relacionamento, não casei nem nada. Mas o que eu vejo é exatamente isso. Eu não pedia ajuda, eu achava que eu era suficiente. E eu achava que eu dava conta. Exatamente isso. Eu reforçava aquilo que eu entendia como um ideal até de mulher. Sim. Eu não preciso do dinheiro dele. Ele não quer tanto assim estar aqui. Ele não quer tanto assim fazer parte. Ele não quer, então, se ele não quer, eu vou pegar minha filha e eu cuido. Não é? E muitas, olha, isso é uma coisa muito importante. Muitas mulheres, elas também veem elas falam mal do pai da criança e elas se colocam no meio dessa relação achando que ela vai fazer bem quando ela protege o emocional da filha. Olha, seu pai é assim mesmo, ele é isso, ele é isso, ele é aquilo. Só que a filha é metade o pai. E o que ela mais quer é amar esse pai. Então, quando você traz várias dificuldades e obstáculos para amar ele, ela também tem vários obstáculos para se amar. Totalmente. Né? Totalmente. É um cuidado que eu sempre tive com a minha filha. Por mais que eu pudesse falar várias coisas, eu sempre tive cuidado de falar assim, filha, olha, seu pai tem isso aqui legal, e você puxou isso aqui dele. Que legal. Assim como outros aspectos meus que eu via nela. E eu sempre tive esse cuidado de falar pra ela exatamente por isso. Porque se eu só falo mal do pai, da criança, a criança fica ouvindo aquilo. Ela é metade ele. Ela vai contar essa narrativa pra si mesma. De que ela é daquele jeito. Mesmo que isso ela racionalmente não esteja percebendo, vai ficar lá. Totalmente no inconsciente. No inconsciente. Agora, vamos para pauta polêmica. Pauta polêmica que nós adoramos por aqui. Se você achou que a gente já tinha entrado na pauta polêmica, a gente a gente ainda não tinha entrado na pauta polêmica. Qual é a opinião impopular que você tem e que já te fez perder seguidores, clientes? Uma opinião impopular. Bom, não sei se é impopular, mas de fato é uma opinião que eu tenho muito grande. É que mulheres devem ser mulheres. E que elas foram criadas para ser mulheres. Serem mães, serem esposas, serem donas de negócio se elas quiserem. Mas quando elas negam a maternidade, quando elas negam o casamento, quando elas negam o seu poder criativo de fato, gestar uma vida dentro de si, pode ser projetos, pode ser sim, mas quando ela nega a maternidade em si, ela está negando o vínculo dela com a mãe. Isso é polêmico. Então, quando a mulher diz, eu não quero ser mãe,
Porque, não me vejo a minha vida com a minha mãe. Não, você não gostou nem um pouco do que sua mãe fez com você. Você tem extremas ressalvas sobre a forma como você foi tratada. E você rejeita esse papel. E pode ver, pega aí. As mulheres que você conhece que não querem ser mães. Você vai olhar a relação dela com a mãe dela, tem um vínculo. Tem um vínculo, como se fosse uma quebra. Uma ruptura. Tá congelado o fio. O fio não tá fluindo. O fio do amor. Ela não aceita a mãe como ela é. Ela não aceita a maternidade que ela recebeu. Portanto, ela não se vê entregando isso pra frente. Portanto, ela não consegue ser uma boa mãe pra si. Portanto, ela tá sempre estressada, rígida e sobrecarregada. Então, isso é uma pauta polêmica que muitas pessoas não veem assim. Acham que as pessoas precisam respeitar o fato de eu não querer ser mãe. Sim, precisam. Mas você já parou pra pensar que o fato de você não querer ser mãe pode ser muito mais profundo do que você imagina? Uau. Pode ter a ver com as suas feridas profundas com a sua mãe. Pensa aí, Águia. Reflita. O que todo mundo repete como uma verdade sobre feminino, mas que na prática é mentira. É isso, de que a mulher tem que… Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela dizia assim… o jeito não feminino de falar com meu marido. E ela foi lá e falou pra ele… Amor, você pode, por favor, lavar essa louça? Aí ele virou pra ela e falou… Por que você tá falando assim comigo? Você tá falando pra mim lavar a louça? O que tá acontecendo com você? Aí ela deu uma risadinha pra câmera e falou assim… Viu, gente, não é assim. Então, muitas mulheres falam por aí que ser feminina é você não cobrar nada do homem. É você não ter voz. É você não expressar aquilo que é importante pra você. É você fazer uma vozinha docinha. É você pôr uma tal roupa quando seu marido chega em casa ele te achar maravilhosa. É você se submeter. Não tem nada a ver com isso. Isso não é o feminino, isso é uma distorção do que é o feminino. O feminino é o acolhimento das suas oscilações, é o acolhimento dos seus ciclos, é o acolhimento das suas fases, é o acolhimento das suas dificuldades, o acolhimento das suas levezas, é a permissão de ser quem você é o maternar seu, é o maternar dos seus filhos, é o maternar dos seus projetos da sua vida. É sim ser esposa de uma forma gostosa e especial, mas de forma nenhuma é você se submeter, ficar quieta e não falar o que você pensa, porque daí você vai contra, não é? É sobre a forma ideal de falar. Será que quando você vai pedir uma coisa, você pede mandando? Não, eu não peço mandando, às vezes eu sugiro. Tudo bem, então tudo bem você sugerir. Entende? Tudo bem você pedir ajuda, tudo bem você lembrar o seu marido de alguma coisa. Não precisa ser quieta. Eu vou ficar quieta, eu não posso falar nada, eu tenho que ficar bem submissiva. Então não tem nada a ver com isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante delas entenderem. Não é sobre submissão no sentido do dicionário. Não falo, fico quieta, aguento tudo e porque eu quero salvar meu casamento. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, é feminino pôr os limites. Eu já li posts de grandes players falando que alguma coisa sobre a mulher ou a esposa tem que ser submissa. Você não acredita nisso? É porque existem duas formas de você trazer isso. Tem a explicação do dicionário sobre o que é submissão e tem a explicação da Bíblia. Tá, olhando a etimologia da palavra, do que significa submissão. Submissão no dicionário é algo que eu não concordo que nenhuma mulher tem que ser. Submissão na Bíblia é muito feminino. Se você olhar aquilo que Deus fala sobre a mulher ser submissa, no sentido de confiar na liderança do marido, de saber que os dois cada um tem um papel ali, que a mulher cuida do lar, dos filhos, o marido traz a provisão. Então tem uma coisa muito bonita sobre a descrição da Bíblia, que não é a mesma do dicionário. Eu gosto sempre de frisar deixar isso claro. Lari, se você pudesse banir um conselho que todo mundo segue ou que toda mulher segue, qual conselho você baniria? Acho que alguns. Por exemplo, a inveja de fulano é algo muito difícil de lidar. Cuidado com a inveja, não pode falar dos seus planos, não pode falar do seu… Cuidado com a inveja. Eu não acredito em inveja. Óbvio que todo mundo tem inveja, mas eu não acredito que nada me afeta, a não ser que eu permita. Então, quando eu permito uma amizade invejosa, o problema não é a inveja dela, o problema é a amizade dela na minha vida e como eu sou permissiva a isso. Quando eu olho um comentário lá de alguém que fez pra mim dizendo você é nariguda. E eu digo, nossa, como ela é invejosa, as pessoas não me entendem. Eu fico mal por conta disso, eu tô permitindo que aquela pessoa acesse o meu campo. Acesse a minha vida, acesse a minha energia vital. Quando eu falo que, enfim, que o meu relacionamento terminou por causa de inveja, eu tô tirando totalmente a minha autorresponsabilidade sobre ter feito aquilo dar certo ou não. Então, pra mim, essa coisa de inveja só te afeta se você permite.
Uma coisa que as pessoas também falam é: ai, amiga, ele é tóxico, termina com ele. Ou o seu marido, ele é muito ruim pra você, termina com ele. Então, existe esses conselhos de terminar relacionamentos sérios, porque eu olho essa coisa que ele faz e não olho como eu contribuo pra dinâmica. Então tá todo mundo contribuindo pra dinâmica o tempo inteiro. Muitas vezes o cara é bravo, mas você também é submisso e não fala aquilo que é importante pra você. Muitas vezes o cara é passivo, mas você também manda em tudo, controla e não abre espaço. Então sempre existe uma dinâmica complementar acontecendo a todo momento nos relacionamentos. Se você não entende a sua, você vai terminar com ele, vai arranjar um outro sapato que aperta no mesmo lugar. E aí você vai dizer que o problema é os homens e não a sua maneira de atrair, a sua maneira de se relacionar, as suas dores emocionais. Eu acho que essas duas coisas são bem importantes, assim, que eu não concordo quando eu vejo por aí esses conselhos. Ai, ele é muito tóxico. Ai, termina. Ai, aquela amizade sua, aquela pessoa era muito ruim. Aquele sócio seu. Recentemente vi isso também. Esse sócio destruiu com a minha vida, acabou com os meus negócios. Quem atraiu o sócio, permitiu que o sócio ficasse, deu permissão ao sócio, fechou os olhos para as coisas. Então existe uma cegueira sistêmica, que às vezes não é só sua, é da sua família. Dificuldade de olhar para certos assuntos, dificuldade de ver certas coisas. Então eu finjo que eu não fiz nada e que a responsabilidade é toda da outra pessoa que me ferrou. Nada do que nos acontece está fora ou alheio à nossa responsabilidade. A gente contribui com absolutamente tudo que a gente vive. Tudo que nos acontece. Absolutamente tudo mesmo. Tem a sua contribuição, a sua parcela. Que é a maior de todas. Porque todo o resto é um reflexo. Reflexo, e a sua vida. Então, se é a sua vida, você tem total responsabilidade de olhar pra ela e falar: peraí, o que é o que eu tô fazendo aqui que eu posso melhorar pra viver melhor, coisas diferentes. Que eu só consigo olhar pra mim, eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a forma que eu vejo o outro, eu consigo mudar a forma que eu me influencio pelo outro, eu consigo mudar os limites que eu coloco no outro. Mas nunca o outro. O outro muda por consequência, como por exemplo foi o caso, imagino, dos nossos maridos, não sei do seu, mas o meu, conforme a minha mudança acontecia, eu abri espaço pra ele ser o homem que ele tinha todo o potencial para ser, aconteceu. Então, eu pedi ajuda para ele, ele foi. Começou a fazer mais, e começou a se ver empoderado disso, e começou a assumir mais responsabilidades, começou a resolver as coisas mais para mim, começou a se ver mais viril. Então, eu não precisei fazer nada, eu só fui pro meu lugar. Sabe? Total. Lari, você tem um microfone aberto agora para você falar uma verdade que a grande maioria das mulheres que nos ouvem agora não estão preparadas para ouvir. Nossa, eu falei tantas verdades. Mais uma, agora sim. Todas. Então eu vou olhar diretamente pra você. A verdade que talvez você não esteja pronta pra ouvir é essa. Todo o nosso podcast foi sobre autorresponsabilidade. Sobre você entender que nada, absolutamente nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Não, o problema não é a sua mãe que é tóxica. Não, o problema não é o seu marido que faz as coisas devagar. Não, o problema não é a sua funcionária que não entende as coisas que você fala pra ela. O problema tá no seu comportamento perante essas pessoas, perante a sua funcionária, perante o seu marido, perante a sua mãe, porque você dita a forma que os outros te tratam. As pessoas só vão te tratar da maneira que você permite. E você só vai viver aquilo que você tá alinhada com aquilo. Então, quer mudar a sua vida? Começa mudando dentro. Começa se amando mais. Começa entendendo o que é que vem há anos bloqueando a sua abundância, bloqueando a sua felicidade, bloqueando os seus relacionamentos. Cura isso. Cura o seu feminino. Cura essa menina que só quer amor, só quer aceitação, mas não vai vir de ninguém mais a não ser você. Quando você se der esse amor, essa validação, esse carinho, as pessoas ao seu redor vão ficar tão apaixonadas por você, como é o caso da nossa Lila. Ela é magnética, gente. Pessoalmente, então, vocês não imaginam. A força dessa mulher, o cabelo, o jeito. Ela é magnética, ela atrai negócios pra ela. Ela atrai comportamentos maravilhosos do marido dela. Atrai dinheiro, atrai amigas. Por que ela vive isso, acontece com ela? Porque ela tá bem dentro. Ela escolheu se amar, ela escolheu ser a sua melhor versão. Isso só vai acontecer quando a gente cura dentro. É a verdade. Maravilhosa. Melhor verdade que você poderia trazer. Agora é papum. O meu papum não tem sido papum. Robson sempre me fala: o seu papum não tá papum. Eu me aprofundo no papum aqui, mas agora vai, hein? Agora vai. Um medo. De aranha.
Mas De morrer. também. A aranha, eu acho mais… eu não tenho medo de aranha. Eu tenho. Mas já falaram sapo, então eu compreendo o seu Pô, medo de você não aranha. tem medo de aranha? Não. Isso é não. estranho, gente. Desconfie da Lila. Como que ela não tem medo de Não, eu aranha? não tenho. Eu moro numa Aqueles casa… bicho horrível, enorme. Não, dependendo do tamanho. É isso que eu tô falando. Ah, não, aí sim, mas é que eu imaginei aranhas. Eu convivo com aranhas em casa, porque eu moro no meio do mato. Então, tem Eu também várias aranhas. Às vezes eu abro meu banheiro, eu tava lá, esses dias tô fazendo meu xixi da manhã, abri a porta ali do banheiro, uma enorme assim. Aí eu teria medo. Você tá maluco. E tava Aí eu escuro teria ainda. E ela pula. Então era uma caranguejeira, é isso? Ela era, eu não sei se era uma caranguejeira, mas ela tinha umas pernas assim enormes. Ai, terrível. Terrível. Tá. Mas aranha é pior do que cobra, pior do que rato. Pior, mas ó, vou te dizer o medo mais profundo. O medo de morrer antes de poder cuidar e criar meu filho. Acho que esse sempre que eu falo, eu choro. Porque pra mim, acho que essa é a maior dor de uma mãe. Você morrer antes do seu filho, saber que você amava ele, saber ter certeza da mãe que ele tinha, do quanto ele era amado, visto e passar os meus valores pra ele. Então, esse é o maior medo que eu tenho, de morrer antes do Arik ter, sei lá, 15 anos no mínimo. Eu sempre peço pra Deus, 15 anos, no mínimo. Mas não fala isso, mulher. Eu sei, mas não sei se você tem isso, mas eu tenho muito medo de morrer e não estar presente na vida dele. Esse é o meu medo. Eu já tive muito, até porque minha filha só tinha a mim na Sim, época. Então, nossa, ainda é pior. Se eu morro, ela tá sem o pai. não tem nada, né? É muito então, difícil. realmente, consigo entender totalmente. E o Arik tá com quantos anos? 1 ano e 5 meses. Super Ele pequenininho. é um bebezinho. É um bebê, que lindo. Uma delícia. Que lindo. Uma frase. Uma frase, tudo está dentro, nada está fora. Um livro. O meu. Qual é o nome do livro? Então, eu vou lançar ainda ele em março, aí vocês vão saber. Falta pouco pra lançar o meu livro. Mas vai Suspense, vai ainda ser… não sabemos. Então, eu não vou podemos contar saber muito o pra nome. vocês sobre o livro, mas ele é sobre autoestima e relacionamentos. É como você pode ser a rainha da sua vida e do seu relacionamento. Maravilhoso. Uma comida. Uma comida doce, qualquer um. Qualquer doce. Eu amo doce. Todo dia eu como um chocolatinho depois do almoço. Eu sou viciada. Amo. Quando a gente viaja, a gente entra numa frequência de doce, que é uma coisa… Em casa até que a Difícil. gente não come, mas, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, todo dia… Come o doce da Juro de dedinho. Fazendo a Ai, propaganda. é maravilhoso! É maravilhoso! Não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. É o que eu como todo dia. É maravilhoso, é verdade. Eu tenho que pedir… Ela tem e-commerce, né? Ela tem. Ela me contou outro dia e Ela é eu não maravilhosa. pedi. Mas eu vou pedir Vê. porque realmente é incrível. Você Eu come conheci, sem culpa e é uma delícia. eu experimentei. É Então. delicioso. Então. É. Uma cor. Vermelho. Um animal. Leão. Uma experiência inesquecível. Ai, o nascimento do meu filho. Ah. Algo que te inspira. Algo que me inspira. Cara, é Deus. Deus me inspira todos os dias. Quando eu tô no carro, eu tô ouvindo as minhas músicas, eu oro pra Ele, agradeço a vida e falo, meu Deus, que surreal. Tudo que você construiu aqui, tudo que você permitiu que a gente vivesse, os seus detalhes, o seu perfeccionismo. Deus me inspira. Todo dia. Lindo. Você em uma palavra. Determinada. Acho que é uma boa palavra pra me descrever. O que você não abre mão de jeito nenhum. Do meu silêncio. Sou uma pessoa introspectiva. Então eu preciso ficar em silêncio em casa um pouco. Eu não gosto de músicas tocando o tempo todo. Não gosto de muita gente falando no meu ouvido. Eu realmente preciso do meu silêncio. Uma curiosidade sobre você e que poucas pessoas sabem. Uma curiosidade sobre mim que poucas pessoas sabem. Olha, eu já fui super fã de funk. Quando eu tinha 15 anos. 15, 16, 17, 18 anos ali. Quando eu conheci o André, eu dançava nas baladas. Rebolava um monte. Eu era assim, bem ferrenha. Uau, meu Deus! Ninguém Temos vídeos, Lari. Não, Deus me livre, eu já devo ter apagado. Meu Deus, ninguém Ninguém imagina. imagina, não. Não imaginava. Quando eu conheci o André, ele me conheceu dançando.
Na balada. Uma música e agora você vai ter que cantar. Eu vou ter que cantar? Sim! Meu Deus do céu, sério? Sim! Vamos pensar aqui, então. Não sei porque essa música veio na minha cabeça, é super clichê, mas é aquela entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amei! Que linda! Amei! Você não sabia que todo mundo que vem aqui canta? Porque você não colocou nenhum episódio ainda, não. Ou colocou? Não coloquei, mas eu tô falando, já soltei nos stories. Eu não vi, mas gostei. É top, é top. Todo mundo aqui canta. Muito bom. Estamos descobrindo talentos. Pô, você tem uma voz bonita. Bem gostosa de ouvir. Obrigada. Daquelas que já sabem receber elogios, né? Obrigada. Obrigada. E ponto. Lari, quando eu te perguntei sobre animal, você falou sobre o leão. E tem uma analogia que eu gosto de trazer quando a gente entra nessa pauta feminino. A gente sabe que existem muitas polêmicas relacionadas a esse assunto. Ideias do tipo que a mulher, ela não pode prover financeiramente, o homem é que tem que prover e muitas outras. E eu gosto de observar a natureza, eu aprendi isso através da filosofia, de aprender com a natureza. E existe uma dinâmica ali do casal, leão e leoa, que eu acho muito interessante, que é a seguinte: o leão, ele protege o território. A leoa caça todos os dias. Quando são caças muito grandes, animais muito grandes para serem caçados, aí é o leão que vai. Mas as pequenas caças do dia a dia, é a leoa que faz. Isso é prover o alimento, vamos fazer uma analogia com o ser humano, uma provisão financeira ali no dia a dia. Então, a mulher, ou o feminino, nesse caso da leoa, está num lugar de prover financeiramente essa dinâmica aí. Não só no reino animal, a gente não extrai só o exemplo da leoa e do leão, mas outros exemplos também. No meu relacionamento, a gente entende que o dinheiro é nosso. Tanto é que a gente é sócio do negócio. Eu não acho que o meu papel seja maior ou mais importante que o do Robson, até porque se não fosse ele, eu não seria quem eu sou, eu não faria o que eu faço. Ele é o chão que eu piso. E ele provê, além da parte de trabalho e de negócio e financeira, ele provê muitas outras coisas. Ele provê a segurança emocional, que para mim é fundamental. E que tem tudo a ver até com a minha decisão de escolhê-lo como homem, porque eu sabia que eu precisava disso. Eu não tinha isso. Eu sempre fui muito impulsiva, muito impetuosa, muito visceral, muito intensa. E eu sabia que aquela calmaria, aquele mar tranquilo que ele era, e eu via nele, e ele continua sendo, que aquilo era importante para mim. Então ele me provê segurança emocional, ele me provê muitas coisas. O que você acredita sobre essa história de o homem tem que prover e a mulher tem que estar em casa? É melhor que a mulher não trabalhe ou não tenha a independência financeira dela. O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre a mulher prover financeiramente para o relacionamento, que aí reforço aquilo que eu já falei, que é da onde ela faz esse movimento. Então eu faço esse movimento de um lugar rígido, onde eu quero prover, porque eu quero estar nesse lugar de poder. Porque existem dinâmicas de poder nos relacionamentos. Então, quando eu tô provendo, eu também posso dizer, faça isso porque eu tô provendo. Fica quieto porque eu tô provendo. Você tem que me obedecer porque eu tô provendo. Eu te controlo porque eu tô provendo. Então, existe uma dinâmica de poder. Tanto quando é o homem que provê, quanto é a mulher quando ela provê também. Então, quando pessoas doentes, desequilibradas, elas estão sempre vibrando nas suas dores e colocando defesas ali na relação. Se você tá doente, você vai trazer uma dinâmica doente, sendo provedor ou não. Então, se você tem um homem provedor que você fica lá em casa quietinho e não fala, não tem boca pra nada, você também tá doente. Ou se você é a mulher provedora que, por conta disso, você tá sempre cansada, xingando ele, criticando ele, dizendo que só você dá conta das coisas, também é doente.
Então, lembrando disso, é um ponto. Agora, eu não sei se olhar só para o reino animal, mas olhar para os seres humanos como um todo. Há milhares de anos atrás, sempre foi o papel do homem? Caçar. Então, ele é mais forte até com um intuito. Ele sai de casa para ir para a vida, para ir para a floresta, caçar o alimento. Ele traz, as mulheres estão ou gerando filho, ou parindo os filhos, ou alimentando os filhos, ou cuidando ali daquela dinâmica familiar. Então, quando a gente fala sobre feminino e masculino de um jeito mais raw, mais sem... Quando a gente olhava os nossos antepassados, era assim, o homem vai caçar, ele protege a tribo, a mulher vem, ela protege as crianças e ela traz o alimento para as crianças, ela nutre, ela gere e ela pare as crianças. Então, um trabalho muito de ser mãe. O que aconteceu? O mundo evoluiu, certo? Então, a Revolução Industrial veio, as mulheres começaram a trabalhar e os homens começaram a ir para a guerra. E as mulheres começaram a ficar sozinhas em casa. Elas trabalhavam, elas cozinhavam, elas limpavam e elas iam, levavam as crianças para tudo que é lugar e os homens não estavam lá. E aí que as nossas avós, bisavós, vieram de dinâmicas onde existem muitos homens ausentes. Muitos homens que não estavam disponíveis lá ou morreram, ou enfim, não quiseram estar com a família. E as mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, no mercado de trabalho, no mercado de trabalho. Isso faz o quê? Isso também traz muita rigidez para essa mulher. Porque eu tenho que me dividir. Eu quero ser mãe e eu quero ser profissional, porque eu aprendi que agora esse é o meu papel também. Eu também sou profissional e eu gosto. É bom. Eu coloco meu dom, eu sou boa nisso, eu sou muito inteligente, eu sou uma ótima líder também. E eu tenho um monte de dons para colocar no mundo. Só que eu também tenho que ser mãe. Então, como é que eu consigo ser mãe profissional ao mesmo tempo? Isso é uma grande dúvida das mulheres. E muitas mulheres que ganham dinheiro demais e são donas de negócio, rígidos, que não têm tanta liberdade como, por exemplo, a gente tem, elas não conseguem ser mães dos filhos. Então, qual é a sua prioridade? A mulher se encaixa e relaxa mais quando ela está cuidando dos filhos, mas pode ter um propósito. Então, vamos tentar achar esse equilíbrio? Como é que eu posso estar no mercado de trabalho, mas estar na minha empresa, estar no meu negócio, mas também fazer algo que eu amo, que é ser mãe, que muitas mulheres amam seus filhos, dariam tudo por eles e sem ter muita culpa. Quando a gente fala do homem prover, nesse cenário atual que a gente tem hoje, é muito raro. Muito raro você ver um homem que está provendo e a mulher está em casa cuidando dos filhos. É mais, hoje em dia, mais a mulher na rua, fazendo as suas coisas também. Então, na dinâmica, o homem, ele não é só sobre o dinheiro no dia a dia, hoje em dia, mais. Quando a gente fala de provisão, é sobre o apoio emocional que você falou. Sobre a proteção da mulher na rua, sobre deixar tudo certinho para ela. As finanças. Então, Bert Hellinger mesmo dizia, o grande disseminador das constelações, que o homem deve cuidar das finanças, que o dinheiro tem mais força quando ele administra. Quando ele diz, amor, ó, estamos fazendo esse movimento, estou investindo aqui, estamos fazendo aqui, porque esse peso de olhar para as finanças fica mais tranquilo se ficar com o homem. Ele tem mais força e a mulher tem mais espaço e mais segurança para olhar para os filhos. E eu acho isso uma coisa muito interessante de ser vista assim. Quando o André começou a assumir o papel de cuidar da nossa gestão financeira, de investir o nosso negócio, de olhar para a segurança da nossa família, os seguros de vida, fazer coisas técnicas como cuidar do carro, cuidar da casa, dos pormenores da casa que precisavam ser trocados o tempo inteiro. Quando ele estava envolvido nesse papel, ele se sentia mais homem, mais força. E eu me sentia cuidada, protegida para fazer um excelente trabalho como mãe e para colocar meus dons no mundo como esposa e como profissional. Então, assim, quando a gente fala de homem provedor, é uma postura. Quando a gente fala de mulher que recebe essa provisão, é uma postura. Eu aceitar o cuidado do homem, eu aceitar o olhar dele, eu aceitar a opinião dele, aceitar dividir com ele, aceitar que tudo é nosso. Entende? Então é mais do que ele traz todo o dinheiro, ele ganha mais. Às vezes ele pode ganhar mais e ser um completo banana em casa. Entendeu? Então é mais a dinâmica do relacionamento e o quanto esse casal tá curado. O quanto esse homem tomou o próprio pai. E aí ele tá empoderado desse lugar de homem que ele é. Ou o quanto ele é o filhinho da mamãe. O quanto essa mulher tomou a própria mãe e tá feminina no lugar ou ela tá rígida. Então é muito mais do que quem paga a conta. É como é que essa relação tá equilibrada. Falamos sobre pautas polêmicas aqui, hein, Águia?
O que você acha sobre isso que a gente falou? Tem um livro bem interessante que chama Bem Comportadas. É bem legal esse livro, bem legal mesmo. Fala sobre… correlaciona os 7 pecados capitais com toda a culpa que a mulher sente, porque os 7 pecados capitais, eles foram atribuídos de uma maneira indireta a Maria Madalena. E aí, o papo é profundo, mas esse livro fala sobre, e é muito interessante. E nesse livro, eu vi registros de pesquisas, de campos arqueológicos e tudo mais, que mostra que a mulher, lá nos primórdios, na época das cavernas, e a gente aprendeu que sim, o homem é que caçava e a mulher. Mas além da parte da coleta, né, de coletar as frutas, nessa fase que a gente ainda vivia nômade, ainda não tínhamos descoberto o trigo, ainda não plantávamos, a agricultura ainda não tinha começado. Existem vários sítios arqueológicos com mulheres, como fala, enterradas? Não. Túmulos de esqueletos femininos com achados de caça também. Isso eu achei super interessante, porque a gente aprendeu que a mulher não caçava, mas existem várias pesquisas que mostram que a mulher caçava. Com certeza tem várias culturas no mundo que é diferente. Que cada cultura no mundo tem uma forma e uma participação da mulher e do homem. Exato. E é importante essas conversas e a gente falar sobre isso, porque é algo que eu vejo muito sendo falado. E a gente precisa, de fato, colocar os pontos nos lugares certos, como você fez aqui, Lila. Olha, a provisão é isso e tal. Porque do jeito que é dito, a mulher, ela se sente num lugar errado. E ela se culpa mais ainda por estar, muitas vezes, provendo financeiramente dentro daquele relacionamento. E nesse dilema, essa culpa, porque está ausente, a maternidade… mas isso aí vem do sistema dela. Então, várias mulheres que estão nesse mesmo fluxo, nessa mesma dinâmica de estar se sentindo culpada, sobrecarregada, cansada, provendo, porque não podem confiar nos homens. Então, imagine num mundo ideal onde eu pudesse confiar no meu marido e soubesse que ele vai dar o melhor dele fora de casa, para que eu pudesse dar o meu melhor dentro de casa e também no meu trabalho, na minha profissão. E juntos nós tivemos uma linda parceria onde os dois provêm o seu melhor. Porque não é à toa que o homem tem força física. E não é à toa que o ciclo dele, hormonal, é 24 horas. Não é o mês todo igual ao nosso. Então ele trabalha muito mais insanamente e intensamente sem se cansar. Eu já trabalho menos. E tem momentos do mês que eu tô muito cansado, sobrecarregado. Os meus hormônios estão a mil. E é o André que traz essa paz emocional e trabalha mais pra mim. Quando eu tô assim. Então que a gente possa ver as fortalezas de cada um. Hormonalmente até falando, né? Fisiologicamente falando, emocionalmente falando, para ter o equilíbrio, sabe? Total. Diferentes e complementares. Isso. Maravilhosa. É isso. Eu tenho certeza que esse episódio te inspirou muito, Águia Soberana. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou desse episódio. Lari, como a gente faz para te acompanhar todos os dias? Vocês podem me acompanhar através do meu Instagram, @LarissaTopper. E também do meu canal do YouTube, do TikTok também é @LarissaTopper. Sigam Larissa Topper, acompanhem. Não se esqueçam de seguir o Inspira Talks no Spotify e no YouTube. Disponível para você toda quarta-feira ao meio-dia. Um novo episódio vai ao ar. Para nós é muito importante que você curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. Compartilhe com uma amiga este episódio já, para você inspirar essa amiga hoje. Eu tenho certeza que ela vai sair deste episódio já transformada, olhando para a vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos de uma outra maneira. Larissa Topper, que alegria ter te recebido aqui. Foi transformador, foi engrandecedor. Eu amei te encontrar mais uma vez e aprender tanto com você hoje. Foi um prazer, super me inspira em você também. O seu nome não poderia ser outro, Lila Inspira. É uma mulher inspiradora, amorosa, feminina, gentil. Eu conheci você no off e já gostei muito de você sem saber quem você era, sem saber da sua comunidade. E agora, sabendo da sua comunidade, do seu propósito, eu te admiro ainda mais. Então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Que linda! Águia Soberana, obrigada pela sua presença também. A gente se vê no próximo episódio.
Tchau. Tchau!